O meu entrevistado de hoje é conhecido pela sua competência, pragmatismo, resolutividade. Ele é administrador, psicólogo, mestre, doutor e muitos outros títulos que durante a nossa entrevista vocês ficarão sabendo. Ele é calmo, exigente, perfeccionista, mas para contrabalancear o seu grau de cobrança, é amigo, generoso, muito justo, atencioso e brincalhão com a família e amigos. Estou falando de Gustavo Maurício Figueiras Nogueira, ou simplesmente Gustavo Nogueira, como é conhecido, e vamos entrevistá-lo agora. Doutor Gustavo Nogueira, que prazer ter você aqui. Eu já vivia, todas as vezes que eu lhe encontrava, eu ficava convidando e você sempre com a agenda muito cheia. Na época eu estava, inclusive, fora do estado, mas agora nos deu o prazer de estar conosco. Alegria imensa, Miriam, estar com você, dividindo com você essa bancada, o seu público também. Cumprimentar a TV Master, cumprimentar Alex Filho, o diretor-presidente desse grupo, e dizer que estou muito feliz de poder estar aqui abrindo um bate-papo do programa Em Foco, que eu já tive a oportunidade de assistir, que acho brilhante a sua condução, a sua forma, a sua maneira de conduzir as entrevistas. Muito obrigada. E aí eu já vou pedir licença para lhe tratar por você, Claro. Tirar o doutor, porque o programa tem esse perfil bem intimista e para realmente a gente buscar descobrir coisas que normalmente o entrevistado em outras entrevistas não fariam, tá bom? Gustavo Nogueira, com tese em conflito, negociação e decisão. O seu doutorado me chamou muita atenção exatamente porque sempre ocupou cargos de liderança. Foi secretário em diversas vezes, inclusive fora do nosso estado. Qual o momento que você descreveria no exercício de secretário como o mais complicado? Muito difícil responder isso, né? Eu vivi quadras de governo bastante distintas, momentos extremamente diferentes uns dos outros, né? E fica difícil dizer aquele que foi mais interessante ou que foi mais angustiante, né? Mas eu diria que nesses quase 17 anos como secretário, como primeiro escalão, só para você ter ideia, Miriam, fui secretário de 3 prefeitos, de 3 governadores, né? Dá para imaginar que imensas e diversas situações eu vivenciei. Então fica muito difícil destacar um momento ou outro como sendo um momento mais crítico, mais delicado. Mas posso dizer que essa última quadra de governo, que foi muito prazerosa, né, servir ao povo potiguar, foi um momento muito difícil pela economia do país, né? O país está vivendo esses últimos anos, os últimos 5 anos, 4 anos, com muita dificuldade. Mas não só lá, no Brasil como um todo, né? Economia distracionada, queda de PIB por 2 anos consecutivos, o PIB crescendo apenas 1% nos últimos 2 anos, né? Isso na literatura mundial, nem países em guerra tiveram queda de PIB abaixo de 1% por 2 anos consecutivos. Então foram anos de extrema dificuldade para o poder público do país, em especial também para o Rio Grande do Norte, e não diferente para a Paraíba, para os estados, sobretudo do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Além de você ser mestre, doutor, ter MBA em planejamento estratégico, sempre atuou politicamente com o primeiro escalão, que não deixa de ser um cargo político, porque é um cargo de confiança. Teve sempre um planejamento estratégico irretocável, eu fui testemunha disso. Você acredita que está faltando exatamente isso na política, ser tratada com profissionalismo? Eu vou fazer, inclusive, um parênteses para acrescentar. Quando na época que eu estava em Campina Grande, na assessoria, eu vi você cuidando da campanha do seu irmão Fábio Nogueira. E vi você com reuniões, traçando estratégias, usando telões, que na época não era uma coisa assim muito natural você fazer aquilo, você tratando metas, objetivos, escalando, formando equipes, e era tudo dentro de um planejamento estratégico que eu tinha presenciado um pouco dentro da universidade. Eu não tinha ainda nem especialização nessa época. E eu observei isso. E eu achei fantástico a política ser tratada de uma forma tão séria. Você acha que está faltando isso nos dias de hoje? O que falta mesmo, Miriam, de forma muito clara, é o acompanhamento, o monitoramento.
tá certo? A verificação do alcance do resultado. Será que aquela alocação de recursos que foi definida, aprovada em lei, efetivamente está gerando valor público para a sociedade? Será que aquela escolha foi dialogada, debatida com a sociedade e está gerando esse valor que eu falei agora há pouco? Então, os instrumentos de acompanhamento, de monitoramento, ainda são muito frágeis no serviço público. Indo um pouco para a política nacional, a gente vê que o Brasil sofreu uma transformação, uma verdadeira metamorfose, o que aconteceu com a política partidária. Você teve um candidato a presidente da República que fugia de todos os padrões até então eleitos pela população brasileira. Você acredita que nós estamos no caminho de uma sociedade mais justa, mais igualitária, como dizia o próprio Platão, a tendência de Platão no livro República, né, que houvesse uma política mais justa, mais igualitária, enquanto que Maquiavel, que é mais contemporâneo, sempre defendia aquela política mais realista, mais atual, de fatos. Você acha que estamos pendendo para qual linha, Maquiavel ou Platão? Eu acho que inevitavelmente Maquiavel, né? Nós somos mais imediatistas, mais racionais, mais pragmáticos. Mas eu acho que o que ocorreu com o Brasil foi um esgotamento do modelo político do país. Tá certo? A sociedade brasileira cansou de um Estado que não presta os serviços, que não gera valor para essa sociedade, não faz saúde, educação, segurança. A bem da verdade, construímos um Estado para si próprio, um Estado que eu digo o Estado brasileiro. Estado brasileiro. Né? A União, Estados e municípios, chamemos de Estado isso. Esse modelo esgotou um Estado que trabalha para si, um Estado que foi ocupado pelas corporações, né, de servidores públicos, a elite do funcionalismo que apropriou-se desse Estado para se beneficiar. Isso é verdade. E eu digo isso com muito conforto porque sou servidor público, né? Nós somos hoje no país 12 milhões de servidores públicos federais, estaduais e municipais, somos 207 milhões de brasileiros. A sociedade disse, opa, basta, né? Nós não aceitamos mais pagar tributos para garantir salários desses servidores. Então, esse modelo esgotou o modelo político que aí está e precisa se repensar tudo isso. E aí surge, né, nessa quadra de governo, um candidato que foi Bolsonaro, né, com um discurso de que iria alterar, de certa forma, a ordem das coisas. Tem caminhado em algumas questões, sobretudo na questão econômica, mas tem também caminhado com alguns equívocos na questão política, né? Nós vemos alguns traços de um liberalismo conservador, e isso preocupa, né? Eu estaria muito mais próximo para um liberalismo progressista, tá certo? É o meu estilo, tá certo? Do que esse liberalismo mais conservador, esses traços. Mas tem que mudar. O modelo vigente esgotou, o modelo econômico caótico vigente até então, nos últimos 10 anos, e eu acho que a sociedade cansou e fez essa escolha. Se vai dar certo ou vai dar errado, não dá para saber, mas que vai mudar, com certeza vai mudar. O que a gente tem observado é um presidente da República cheio de arroubos, que não pensa o que vai falar, ou se pensa, eu não sei. Eu inclusive fiz um comentário hoje que eu digo, eu não sei se é estratégia, é uma cortina de fumaça para as coisas acontecerem política e economicamente sem o brasileiro tomar conhecimento, porque ele está tão envolvido, tão focado, se foi bonito, uns defendendo, outros acusando o que Bolsonaro disse no ar, para os jornalistas, a maneira como ele se refere, com palavrões, ou depreciando aí o nordestino, e, quer dizer, são pérolas e pérolas ditas todos os dias. A gente não sabe se isso é o caminho que vai dar um choque de reação nessa população brasileira, e ainda, para mim, particularmente, eu ainda acho muito difícil aceitar uma pessoa que, se não tiver lá com os dados corretos de um dado que ele está esperando, que vai contrariá-lo, ele põe para fora. Qual a análise que você faz
dessa personalidade tempestuosa, vamos dizer assim, do presidente Bolsonaro? Nós tivemos personalidade de todo tipo de presidente, inclusive recente, né? A presidente Dilma também não era nenhum primor nos seus discursos, na verdade, e Bolsonaro também caminha com algumas falas desconectadas com essa agenda nacional, inclusive colocando em risco até alguns temas nacionais, como a reforma da Previdência, extremamente importante, e colocando a reforma tributária, que vai entrar em pauta agora, importante, e às vezes ele extrapola na sua fala. Mas foi o Bolsonaro eleito pela população, não é isso? Ele está legitimado para fazer aquilo. Talvez não tivesse ainda preparado para assumir um cargo de tamanha importância. Mas eu acho que o percurso irá ensinar a ele, tá certo? Irá ensinar que não dá para governar de forma isolada, né, expressando o que ele faz, sem, no mínimo, pensar que ele está num cargo de presidente, né, que impõe uma certa liturgia. Se está acertando ou errando, o tempo irá dizer. Tá certo? O que eu vejo no governo Bolsonaro, nesse perfil mais liberal, conservador, se eu olhar na perspectiva da área econômica, eu tenho que cumprimentar. Eu não tenho como deixar de cumprimentar a equipe econômica de Bolsonaro com o ministro, tá certo? Com a reforma da Previdência, com a reforma tributária, com a desburocratização, com o destravamento, né? Buscando fazer com que as pessoas que produzam possam evoluir nos seus negócios. Mas vamos dar tempo ao tempo, são 6 meses, 7 meses de governo, 8 meses de governo, me parece. Vamos ver. Acredito que da forma como estava, com certeza, né, não ficará. Você tem um currículo muito rico, gabaritado. Passaríamos uma parte do programa só informando ao telespectador tudo sobre o seu currículo. Mas o que lhe dá mais prazer? Ser um profissional executivo, político ou mestre, um acadêmico? São todos transitórios, são cargos absolutamente transitórios. Eu até costumo dizer, se nós não estivermos preparados para deixar um dia, não devemos nunca assumir. Então, eu sempre tive a consciência de que são cargos transitórios, né? E os cargos que eu estava como secretário, eu sou professor. Né? Professor, sim, eu sou, porque fui concursado, né? E estudei para isso, e isso me dá muito prazer. Mas o que me dá prazer, efetivamente, independente de cargo, professor, é trabalhar com pessoas, é gerir equipes, projetos. Isso eu faço deixando a modéstia de lado, com muita maestria, porque eu gosto de trabalhar com pessoas. Inclusive, você tem graduação em administração e também em psicologia, né? Em algum momento, a psicologia ajudou essa sua liderança, essa sua parte administrativa? Absolutamente sim, né? A psicologia e a administração, ela caminha muito próximo, né? A gente trabalha com pessoas, são seres humanos, são universos com quem nós nos relacionamos e precisamos aprender a lidar com as características que nós imaginamos que são positivas e aquelas que nós imaginamos que são negativas, na perspectiva nossa, pode até nem ser. E a psicologia me ajudou muito a trabalhar com pessoas. Eu sou, sobretudo, um gestor de pessoas. Então, foi muito importante o conteúdo da administração, como também o conteúdo da psicologia para mim. Peter Drucker dizia, é mais importante ouvir o que está sendo dito do que o que foi dito. Eu acho essa parte desse texto dele assim muito feliz. O presidente Bolsonaro está cada dia mais midiático, a gente falou nele há poucos instantes, com alguns textos assim bem desconectados. Foi até uma palavra que você usou há pouco. Para um presidente, na sua análise, não seria o momento de ouvir mais o que não foi dito nas entrelinhas, sentir a população, observar que as pessoas está acontecendo para poder ele se manifestar? Talvez essa linha não seria mais assertiva? Essa resposta, doutor Gustavo, você só vai dar no nosso segundo bloco. Vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais doutor Gustavo Nogueira. Não saia daí. Estamos de volta com mais Dr. Gustavo Nogueira, que vai estar respondendo sobre o comportamento do presidente. Se ele deve ouvir mais, ou se ele deve escutar mais, se ele deve calar mais. A gente vai ter essa resposta agora. Não posso dizer que ele está certo ou errado. Ele foi eleito com a maioria dos votos
As pessoas votaram, ele está legitimado lá, ele está apostando e está fazendo aquilo que ele fez através e exercendo um cargo através de uma votação expressiva que ele teve da população. Eu pego um gancho seu, ou seja, para que nós possamos conduzir bem equipes, projetos, iniciativas, é fundamental isso que você colocou e que Peter Drucker diz. Precisamos escutar as pessoas, né? Sentir o batimento, a temperatura, as aflições, os desejos, as vontades, para que nós possamos, observando os recursos que temos e as escolhas que iremos fazer, sintonizar as nossas decisões, as angústias e ansiedades dessa população. Isso é fundamental para todo gestor, todo político, é fundamental. Se o presidente está fazendo ou não, confesso que não sou eu quem vou julgá-lo, até porque ele está lá e sabe o que está fazendo, as escolhas são deles. Na frente haveremos de julgar se ele fez as escolhas certas ou erradas na sua fala. Você continua sendo o Lorde que eu sempre conheci. Mas o Peter Drucker, inclusive, diz o seguinte, ouvir o que não foi dito. Eu acho isso de uma sabedoria assim gigantesca, porque o que está nas entrelinhas, né? Nas muito suas, sábio isso. Né? O corpo fala, Pierre Rivail dizia também, a postura, a forma, a assertividade, né? As mensagens subliminares. Isso é importante e um bom profissional tem que saber fazer essa leitura, e você é um excelente profissional, está fazendo a sua leitura, não é isso? Mas eu não acho que ele seja ingênuo, muito pelo contrário, ele é uma pessoa extremamente inteligente, não é à toa que ele chegou lá. Então ele sabe o que está fazendo. Se essa escolha dele vai ser acertada ou não, o tempo dirá. Mas nós, enquanto profissionais, precisamos sim, né, escutar, verificar as entrelinhas, ouvir mais. Isso é determinante. Gustavo, recentemente, com a conclusão do trecho da transposição do Rio São Francisco, da Paraíba, cidades de grande importância econômica para o Estado foram salvas no colapso daquela seca terrível. De lá para cá, o fornecimento ou abastecimento com as águas de transposição foi interrompido por questões técnicas, por vários meses, fazendo pairar sobre a cabeça da população medo do novo colapso. Qual a sua opinião sobre essa questão da falta de transparência quanto à gestão dessa grande obra? O que é que está faltando para isso? Sobretudo gestão e fiscalização. Isso, gestão competente dos instrumentos das secretarias e órgãos dos governos, né, sobre aquela empresa vencedora daquela obra, e fiscalização intensa dos órgãos de controle e transparência. E, sobretudo, a participação também da sociedade. É fundamental a sociedade observando, fiscalizando o alcance das obras, porque senão ocorre o que está ocorrendo. Né? As obras não são acompanhadas, não são fiscalizadas devidamente, né? E quem paga efetivamente é a população por uma entrega que não foi devidamente ocorrida. Portanto, é preocupante, e a transposição, me parece, do eixo leste que leva água até Campina Grande, chegando em Monteiro, está parada desde fevereiro. Nós já vemos desassoreamento, já vemos rachaduras no canal. Isso nos preocupa, mas é preciso que os órgãos de controle, sobretudo os Ministérios Públicos, o Tribunal de Contas da União, acompanhem intensamente e responsabilizem os gestores e as empresas que fizeram, né? Porque é inadmissível que dinheiro público, né, não tenha o devido controle e acompanhamento. Gustavo, qualquer governo é feito por pessoas, para pessoas. Não há como se falar em uma gestão ou administração pública, você sabe muito bem disso, sem se falar em capacitação dos atores envolvidos, compartilhamento do conhecimento. Como você avalia a escolha de indicação para cargos-chave como embaixadores ou ministros de áreas estratégicas por critérios puramente políticos? O Brasil muito bem tem discutido esse assunto em razão da possível indicação do filho do presidente para ser embaixador nos Estados Unidos. Você acredita que será uma escolha benéfica?
Veja, primeiro a gente não pode satanizar a política, nós não podemos dizer que a política está no terreno do demônio. De forma nenhuma, nós somos seres políticos, né? Existem disputas políticas, coalizões são formadas, governos são eleitos e as indicações são políticas, né, para cargos estratégicos e, em determinados cargos, indicações técnicas. Isso faz parte, digamos assim, do modus operandi da política, né? O governo que foi eleito através de uma coalizão, através de um plano de governo, de um discurso que foi legitimado pela sociedade, e esse governo deverá compor seus quadros técnicos e ministeriais ou de secretários de Estado pelaquela coalizão que elegeu. Isso é a coisa mais natural possível. O que se discute é a questão do nepotismo. Aí outra questão, familiares, né, participando de governo. Discordo frontalmente disso. Eu lembro quando eu era secretário de Castro, o governador Castro colocou na Paraíba a primeira lei antinepotismo do país. O primeiro estado que teve a lei antinepotismo foi aqui, no governo do qual nós participávamos naquela época, né? Então é impensável, é inadmissível que, por mais competência que tenha, é um familiar, e existe uma legislação que diz que não é adequado, né? Mas que pode. Eticamente, não que não pode, eticamente correto e adequado a indicação de familiares para cargos técnicos. Então eu não vejo com bons olhos ainda que o senador tenha as suas competências e qualidades para exercê-la. Mas eu acho que nós temos um Itamaraty extremamente bem preparado, bem capacitado para a indicação de outros técnicos, outro que possa ocupar a embaixada nos Estados Unidos. Vigie seus pensamentos, pois eles lhe tornarão ações. Vigie suas ações, pois elas se tornarão hábito. Vigie seus hábitos, pois eles forjam seu caráter. Vigie seu caráter, pois ele construirá seu destino. É Margaret Thatcher, a frase é dela, o pensamento é dela. Diante do quadro da política nacional, quais pensamentos precisam ser vigiados para que não se tornem ações negativas nesse Brasil? Mas essa resposta você só vai dar no nosso segundo bloco. Voltamos daqui a pouquinho com mais Gustavo Nogueira. Não saia daí, você não vai se arrepender. De volta com mais Dr. Gustavo Nogueira, essa ilustre figura que está aqui nos deliciando com a sua sabedoria. E aí? Eu diria não policiado, mas valorizado. Eu acho que nós devemos valorizar a nossa democracia, né? E isso sim, né? A institucionalização, o respeito às instituições, isso sim. Buscar a redução das desigualdades sociais nesse país, que são gritantes, né? A transparência, né? O liberalismo, né? A economia de mercado, esses são princípios que a gente tem que valorizar. Eu diria isso. Valorizando isso, a gente consegue suprimir qualquer outras ameaças que possam existir. Nos deixa mais numa zona de segurança. Exatamente. Um pessimista vê dificuldade em cada oportunidade. Um otimista vê oportunidade em cada dificuldade. Você acredita que nosso país é um país de oportunidades, que ainda existe, mesmo com todas as crises econômicas, com a taxa de desemprego que está aí? Você acredita que ainda há oportunidade para quem quer vencer? Mostra também oportunidades? Acho que sim. São em momentos de dificuldades que as oportunidades aparecem. Agora, as decisões têm que ser tomadas, né? Sobretudo, coragem para fazer os enfrentamentos. Sobretudo, os enfrentamentos àquelas corporações, né? Aquelas corporações que se beneficiaram do Estado brasileiro, né? Os segmentos que, ao longo das últimas décadas, tiveram acesso privilegiado ao Estado brasileiro em detrimento da sociedade, da população como um todo. Então precisa de enfrentamento, precisamos de uma ação mais disruptiva, mais rompedora, para que a gente possa trazer o país novamente para os trilhos e ele voltar a crescer. Acredito que haveremos de crescer. Então essa quebra de paradigmas, na sua opinião, ela é salutar? Sem sombra de dúvidas. Precisamos quebrar paradigmas, ser mais rompedor, ser mais disruptivo, né? Fazer alguns enfrentamentos, ter coragem para fazer esses enfrentamentos, sobretudo contrário àquelas corporações que estiveram sempre suportados pelo Estado patrimonialista, tá certo? Que nós tivemos até então.
transparência e tecnologia é fundamental e valorizar a nossa democracia é determinante. Até agora a gente teve um bate-papo, na verdade, mas a gente tem um momento do programa que ele é mais intimista, tá? Quem é Gustavo Nogueira? Um cidadão que gosta de cumprimentar todas as pessoas indistintamente. Tá. Defeitos e virtudes? Muitos defeitos, virtudes enxergadas pela minha mãe. Seu time preferido é? O 13 Futebol Clube. Quem foi a sua maior referência? Quem foi a sua maior referência? Ou é ainda? Geraldo Nogueira, meu pai. Apoiado. O que é sagrado para você? Verdade. Olhar nos olhos, ter coragem de dizer, independente se vai agradar ou não, diga. E a hashtag de hoje, se você fosse fazer uma hashtag hoje, qual seria? Nesse momento. Perseverança, acredite. Hashtag perseverança. E agora a palavra é sua para as suas despedidas finais. Agradecer a você, Miriam, agradecer a casa, agradecer a Alex, ao seu público que dedicou esse tempo a nos escutar e dizer que sempre que convidado estarei com você aqui ou em qualquer lugar que você queira me chamar. Tenho por você carinho, respeito e uma admiração elevada. Queria também agradecer a você e aproveitar a oportunidade para te presentear com a nossa mais última publicação, que saiu agora em agosto, que é o livro Contratualização de Resultados, a nossa experiência no Rio Grande do Norte, e eu passo às suas mãos com todo carinho. Muito obrigada, com certeza será lido, porque é inclusive um motivo de palestras, né? Isso. Abrir para excelentes palestras. Muito obrigada, Gustavo, e foi um prazer enorme ter você aqui no nosso programa. Alegria minha. Fico feliz, espero que volte outras vezes. Alegria minha. Eu sei que você está sempre realizando. Gente, e assim terminamos o nosso programa de hoje. Foi muito bom estar com você. Aguardamos o nosso próximo encontro. Até lá.